Maravilha, galera! Vamos lá então agora aqui para o próximo parágrafo do artigo 5º, parágrafo 3º, que dos 3 parágrafos, 4, aliás, galera, é o que mais é cobrado em provas, ok? É o que mais é cobrado em provas dos 4 parágrafos. Deixa eu até dar uma limpada aqui. Deixa eu tirar esta parte final que não nos importa, não nos interessa, para o estudo do parágrafo. E isso daí fica uma visualização muito melhor, beleza? Então olha lá, galera. Deixa eu pegar aqui nossa marca-texto. Os tratados e convenções internacionais. Ele começa assim. Só que daí eu gostaria de chamar a atenção, porque lembre-se que no parágrafo anterior eu falei para vocês que ele trata, olha lá, tá até ali em cima, ele fala de tratados internacionais de uma forma genérica. Qualquer tratado internacional. Agora, galera, isso aqui eu vou ter que pôr de vermelho, porque isso aqui você não pode esquecer. Esses tratados internacionais do parágrafo 3º é sobre direitos humanos. Humanos. Ok? E galera, olha só. Por que é importante em relação aos tratados internacionais e convenções também, né, que versem sobre direitos humanos? Galera, a gente já veio ao longo das aulas dizendo que o artigo 5º da Constituição Federal ele é influenciado pelos 21 primeiros artigos constantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então a nossa Constituição ela tem uma preocupação muito grande com os direitos humanos. Tudo que você for pensar em questões de prova, que você tiver dúvida do artigo 5º, você pensa, bom, isso aqui está privilegiando ou não os direitos humanos? Isso vai te ajudar na resolução das questões. Ok? Então, cuidado, galera. O parágrafo 3º está se tratando de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, porque ele é muito importante para nós, os direitos humanos, principalmente no rol do artigo 5º. Ok? Então guarda essa informação, que isso aqui é importante, você já vou entender inclusive por quê. Só que esses tratados internacionais, galera, de direitos humanos, então, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, pelo quórum de 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Galera, vocês não têm ideia da importância que possui este parágrafo 3º. Então, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, a gente já até tratou disso aqui em outros momentos, lembre-se? Quando a gente falou de cada casa do Congresso, galera, cada casa do Congresso Nacional, a gente está falando de quem, galera? Estamos falando da Câmara e do Senado. Tudo bem? A Câmara e o Senado é que formam o Congresso Nacional. Então, é aprovado em cada casa, na Câmara e no Senado. E quando a gente estuda a parte de processo legislativo, a gente verifica que a casa iniciadora, em regra, é a Câmara. Então, começa a ser votado na Câmara. Tudo bem? Em 2 turnos. Então, em cada casa, em 2 turnos. Por 3/5 dos votos. Galera, vamos lá. Então vamos pensar nos 2 turnos. Então primeiro ele é votado na Câmara, primeiro turno, porque em regra é a casa iniciadora. Então aqui, vamos até dar o contexto geral, né? Um tratado internacional, galera, é quando o presidente da República vai para encontros fora do país, encontros internacionais, em regra, normalmente no nosso caso brasileiro. Então o presidente vai para um encontro e lá assina um tratado, uma convenção internacional. E aqui especificamente sobre direitos humanos. Ele traz isso para dentro do Brasil e tem que apresentar esse tratado e convenção a qual ele assinou perante o Congresso Nacional, que é ele que tem que fazer a recepção desse tratado internacional. E é ele que vai dar o devido status para esse tratado. Ok? E é isso que é importante que a gente vai ter que verificar aqui. Legal? Então, olha lá, galera. Então, o presidente da República veio e entregou no Congresso, mas ele entrega em qual casa? Na Câmara, porque em regra é a casa iniciadora. Isso a gente trata lá na parte do Poder Legislativo. E a Câmara vai votar em um turno.
Se a Câmara aprovar por 3/5, galera, e tem 3/5 aqui, tomem cuidado, porque 3/5 é o que é chamado de quórum qualificado. De quórum qualificado. Ok? Quórum qualificado. Por que, galera, que ele é chamado de quórum qualificado? Você não pode confundir o quórum qualificado com maioria simples, nem com maioria principalmente absoluta. Isso aqui, galera, a gente trata dentro do processo legislativo que a maioria simples, em regra, é para aprovar as leis chamadas de ordinária. Já a maioria absoluta, galera, seria para aprovar as leis complementares. Em regra, esses exemplos aqui, ok? Só que quando a gente está falando de 3/5, não é nem maioria simples, nem maioria absoluta. É considerado o quê, galera? Um quórum qualificado. Ok? Então, cuidado. Quórum qualificado. Esses 3/5. Porque tem questões que o examinador diz. Que o Tratado Internacional de Direitos Humanos, recepcionado aqui pelo Congresso Nacional, se for aprovado por maioria absoluta, terá status de emenda constitucional. E muitas vezes você pensa, bom, se é 3/5, me parece ser uma grande maioria realmente de cada casa. Então seria maioria absoluta, coisa nenhuma. Então não pode confundir o que é quórum qualificado, vamos até colocar tudo taxado aqui para você não confundir, o que é quórum qualificado com maioria simples e maioria absoluta. Existem as maiorias simples e maioria absoluta, existem. Mas elas não são os 3/5 aqui. Tudo bem? Então olha quanta informação possui nesse parágrafo. Então ali nós estamos diante de um quórum qualificado dos votos dos respectivos membros. Então a Câmara, casa iniciadora em regra, vota no primeiro turno 3/5. Vota no segundo turno mais 3/5. Maravilha. Manda isso agora para o Senado. O Senado vai votar em primeiro turno. 3/5 também conseguiu. Ótimo. Vota em segundo turno. 3/5 também. Legal. Esse Tratado Internacional de Direitos Humanos foi recepcionado no ordenamento jurídico com status do quê? Emenda constitucional. Isso faz diferença? Calma lá. Não terminamos aqui a análise ainda do parágrafo. Tudo bem até aqui o caminho. Ok, galera? Legal? Tudo bem? Inclusive, né, pessoal, essas votações que irão ocorrer nas casas serão votados pelos 513 deputados federais e no Senado pelos 81 senadores. Ok? Então inicia-se pela Câmara, pelos 503 deputados federais. Pelos 503 deputados federais, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, no mínimo, no mínimo, né, galera? Lógico. Pode ser um quórum que dê maior do que isso, mais do que isso. E depois, pelos 2 turnos, vai para o Senado também em 2 turnos, e se também tiver 3/5 no mínimo, o status é de emenda constitucional. Ok? Até aqui, tudo bem? Tranquilo até aqui, né? Beleza? Legal. Galera, olha só. Agora, a gente precisa entender que neste caso, que inclusive nós temos o exemplo do Pacto de São José da Costa Rica, que alterou a Constituição Federal. Lembre-se, eu dei o exemplo para vocês quando a gente falou da prisão civil por dívida, que hoje, atualmente, só é aplicável nos casos de pensão alimentícia e não mais aplicado ao depositário infiel. Estão lembrados disso que nós vimos lá? E lá naquele momento eu falei, galera, se cobrar uma literalidade, você vai ter que dizer que o depositário infiel está ali na Constituição Federal, literal, nos dispositivos do artigo 5º. Mas se ele te cobrar num contexto concreto, prático, aí não.
Aí você vai ter que lembrar que um tratado internacional que versou sobre direitos humanos, que foi recepcionado com esta situação aqui, teve status de emenda. E o que significa ter status de emenda, galera? Tem a força de alterar a Constituição Federal, mesmo que de forma tácita, que foi o que aconteceu lá no dispositivo por conta do Pacto de São José da Costa Rica. Ok? Lembram-se desse inciso qual nós passamos, e eu lembrei vocês e falei, galera, eu contei lá o contexto, mas falei, mas calma que a gente vai chegar ainda na parte do Tratado Internacional que versa sobre Direitos Humanos. E chegou o momento. Então retome lá e lembre-se dessa nossa discussão. Ok? Legal, galera. Mas por que tudo isso aqui é muito importante, além de todas essas informações aqui, galera? O que ainda é muito importante em se falando do assunto tratados internacionais? Galera, porque o tratado internacional ele pode seguir para 3 caminhos. 3 caminhos. Inclusive, este quórum que está aqui, galera, você já pode guardar, tá? Esse quórum todo que está aqui, esse rito que está aqui, já é o rito para emenda constitucional mesmo. Artigo 60 da Constituição Federal. Se você for até lá, você vai ver que em 2 turnos, nas 2 casas, por 3/5, é que uma emenda constitucional é aprovada. Tudo bem? Por exemplo, emenda constitucional 103, reforma da Previdência, importantíssimo. Emenda constitucional 104, que incluiu os policiais penais na segurança pública, artigo 144 da Constituição Federal. Como que essas emendas, a 103 e 104, foram aprovadas no Congresso Nacional? É esse o rito, é esse o quórum. Tudo bem? Você vai ver que é o mesmo que está do artigo 60 da Constituição Federal. E por isso que, se for pelo mesmo rito de emenda, vai ter status de emenda. Então vamos lá. A esta classificação que é importante para nós. Então, um tratado... E aqui tratado e convenção, tá, galera? Generalizando. Um tratado internacional de direitos humanos, ok? De direitos humanos, que foi aprovado por esse rito. Esse rito que estamos vendo aqui. 3/5, 2 turnos nas 2 casas. Então, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que foi aprovado por esse rito, ele vai ter status de emenda constitucional. Ok? Então, essa é a primeira forma, primeira classificação de um tratado internacional. Maravilha. Maravilha. Mas ele pode seguir um outro caminho. Vou até copiar aqui para a gente ganhar tempo. Ele pode seguir um outro caminho. Agora, o Tratado Internacional de Direitos Humanos que não foi aprovado por esse rito. Agora o foco é o não, galera. Agora o foco é no não. Não foi. O primeiro foi. O segundo não foi aprovado por esse rito. Galera, lembrem-se. Opa! Vocês estão lembrados que eu falei para vocês a importância que existe do Tratado Internacional? A importância que existe um Tratado Internacional de Direitos Humanos? Ó, continua sendo de direitos humanos aqui. Lembram-se que eu falei da importância que existe de direitos humanos para a nossa Constituição Federal por conta da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Mesmo não sendo aprovado por esse rito, galera, ainda assim ele vai ter um lugar especial. A pirâmide de Kelsey foi aberta aqui. Ele não vai ter status de emenda, não vai. Ou seja, vai estar abaixo da Constituição. Isso significa o quê, galera? Ele será infraconstitucional e, ao mesmo tempo, ele será infraconstitucional e supralegal. Ou seja, acima das leis. Ele ingressará abaixo da Constituição Federal, mas
acima das leis, ao mesmo tempo, dentro da pirâmide de Kelsen. Ok? Mas acabou? Ainda não. Ainda não. Então o foco é, galera, na primeira hipótese, nós vimos que ele vai ter status do quê? Emenda. Na segunda hipótese, galera, que não foi aprovado pelo quórum qualificado. Não foi. Foi um quórum menor do que esse. Ainda assim, ele terá um lugar especial na pirâmide de Kelsen, no ordenamento jurídico pátrio. Ele será considerado infraconstitucional, abaixo da Constituição, e ao mesmo tempo também supralegal, acima de todo o restante do ordenamento jurídico. A Constituição, a pirâmide de Kelsen foi aberta aqui, galera. Aberta. Tudo bem? E para terminar, ainda existe uma outra classificação cobrada em prova de tratados internacionais? Sim. Só que agora, galera, são tratados, um tratado, né, como a gente estava usando singular, um tratado internacional que não verse sobre direitos humanos. Agora são os outros tratados. E os outros tratados? Como que eles são recepcionados no ordenamento jurídico? Os outros que não são de direitos humanos. Então, o tratado internacional que não verse sobre direitos humanos, galera, ele terá status de lei ordinária. Tá aí, galera. Agora a gente deixou completo. Terá status de lei ordinária. Ok? Vamos até dar uma frisada aqui para vocês não se perderem nas questões de prova e no entendimento. Então aqui terá status de lei ordinária. Mas percebam. Aqui a gente falou de Tratado Internacional de Direitos Humanos, que foi aprovado pelo quórum qualificado. Aqui é um tratado de direitos humanos que não foi, estão vendo o não ali, em amarelo? E aqui é um tratado internacional, simplesmente, que não versa, tem que colocar versa, fica melhor, né? Que não versa sobre direitos humanos. Vai ter status de lei ordinária. Galera, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Opa. Por isso foquem bastante nessa informação aqui, galera. Aí. Ok? Então o tratado internacional tem 3 caminhos a seguir, galera. Vai depender de cada uma desses requisitos constantes aqui nesse nosso estudo, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, o qual também nós dissecamos ele aqui. Então perceba que eu falei para vocês que o parágrafo 3º é o mais importante dos 4, muitíssimo cobrado aqui. Ok? Legal? Maravilha? Vimos aí diversos detalhes. E para finalizarmos o nosso artigo 5º, confesso que eu estou muito feliz de termos chegado até aqui. E ao mesmo tempo já sentindo saudades, porque o artigo 5º ele nos traz uma base muito forte da Constituição Federal. Mas vamos lá. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Então o Brasil, galera, se submete a esse Tribunal Penal Internacional. Ele julga crimes lá contra a humanidade, genocídio, ok? Crimes assim, realmente, até por conta da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, por conta da nossa Constituição ser cidadã, tem essa preocupação realmente, né? Quando a gente trata lá dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil, né? Essa solução de conflitos de forma pacífica e tudo mais. Então, por um contexto todo que nós temos no envolto da Constituição Federal, é que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, que ele vai julgar crimes específicos, crimes contra a humanidade.
né, como, por exemplo, genocídio. Tudo bem? Então o Brasil se submete a esta jurisdição, galera, do Tribunal Penal Internacional, do TPI. Ok? Aqui a informação, quando cai, ela cai mais dentro de uma literalidade nas questões de prova. Legal. E para de fato nós encerrarmos, galera, aqui, eu trouxe para nós, né, nós fizemos aí, sempre quando foi possível, né, nós fizemos aí algumas questõezinhas de prova e não seria diferente aqui no final. Nós tentamos sempre encaixar ali algumas questões e sempre questões muito recentes. E eu trouxe para nós aqui 2 questõezinhas para nós finalizarmos. Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu só trocar aqui de lado, deixa eu arrumar a tela para vocês. Para a gente poder resolver essas 2 questões finais, galera. Aí, maravilha. Isso, daí eu não atrapalho vocês. Vamos lá resolver essas 2 questõezinhas aqui para concluirmos o estudo do artigo 5º da Constituição Federal, na íntegra, na sua integralidade. Vamos lá. Então, questão 1, galera, 2020, né? Quentíssima a questão. Segundo o Supremo Tribunal Federal, os direitos e deveres individuais e coletivos não se restringem ao artigo 5º da Constituição Federal, de 88, podendo ser encontrados ao longo do texto constitucional, expressos ou decorrentes do regime dos princípios adotados pela Magna Carta. A Constituição Federal, galera, é considerada também como a Carta Magna, ou a Magna Carta. Então é um termo que é similar, ok? Que é sinônimo da nossa Constituição Federal, a Magna Carta ou a Carta Magna. Então, tudo bem? Já se familiarize com esse termo aí. Ou ainda, em virtude de tratados internacionais de que o Brasil seja signatário. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Legal, até falou aqui, o enunciado tratou do que nós vimos, né? Nos parágrafos aqui do artigo 5º. Beleza, vamos dar uma olhada, porque ele generalizou os assuntos, galera. Vamos descobrir aqui então qual é o gabarito e as alternativas as quais constem algum erro. Vamos lá. Letra A. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Galera, perfeito. Ipsis liter, o que nós vimos nos dispositivos constitucionais. Inclusive, eu já falei para vocês, galera, grande parte das questões de concurso público, ok? Grande parte, inclusive aqui, ó, foi um concurso, aqui é nível médio, né? Mas mesmo nível superior, porque aqui é o TRE do Pará, mas é técnico judiciário do TRE do Pará na área administrativa. Mas mesmo questões de nível superior, galera, como essa próxima. A próxima questão, ela é de fiscal. Então é nível superior de um conselho aqui, conselho regional, também de 2020, lógico, né? A gente vai buscar as questões que são mais recentes. Galera, muitas questões, mesmo de nível superior, ela traz literalidade da Constituição Federal. Por isso que foi importante aqui, a gente ficou discutindo, debatendo, trazendo exemplos, contextualizando, compreendendo o artigo 5º, mas onde? Na letra da lei do artigo 5º, porque ele é muito importante. Ok? Então já é o gabarito de cara, galera. De cara, a alternativa A já é o nosso gabaritão velho. Isso significa que nós teremos que achar inconsistência nas outras alternativas. Bora lá? E vamos ter condições para isso, com certeza. Alternativa B. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Lembram-se desse dispositivo? Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Até aqui está perfeito. Salvo, a gente viu 4 exceções lá, não vimos? 3, que é a qualquer momento do dia ou da noite, e 1, que é somente durante o dia. Salvo em caso de flagrante delito, ok, nós vimos lá que uma das exceções é o flagrante, a outra também é o desastre, a outra é para prestar um socorro, ou em qualquer horário por determinação judicial, e a outra é por determinação do juiz, né, galera? Só que o detalhe é o seguinte, né? Não é em qualquer horário. Nós vimos. No caso da determinação judicial, é somente durante o dia. Então tá errado realmente a B. Letra C. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas,
dependem de autorização. Opa, aí parou, galera. Tá errado aqui. Independem de autorização. Você não precisa pedir autorização ao poder público para criar uma associação ou uma cooperativa. Elas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Aí tá correto, mas o erro é o depende de autorização. Aí tá errado. Legal? Então, lembrados disso, também passamos por esse dispositivo. Letra D. Não haverá prisão civil por dívida. É a grande regra, a gente viu, verdade. Salvo a do responsável pelo inadimplemento involuntário, é verdade, tem que ser involuntário, galera, nós vimos isso. E excusável, opa, e inexcusável, galera. E inexcusável, não excusável. É de inexcusável, daquele o qual não está pagando a pensão. Tem que ser involuntário e inexcusável. Nós vimos isso. Perceba como a literalidade é muito importante. Então, o excusável está errado. De obrigação alimentícia e do depositário infiel. A gente acabou de discutir esse assunto nos parágrafos aqui, especificamente no parágrafo do artigo 3º. Aliás, no parágrafo 3º do artigo 5º. Ok? Se ele cobrar a literalidade conforme está aqui, galera, então o erro aqui é somente o excusável. Porque lá está inexcusável. Ok? Não há um erro do depositário infiel porque é literalidade. Se ele colocar num caso prático, num caso concreto, aí estaria errado o depositário infiel. Temos que tomar cuidado. Discutimos isso também quando estávamos diante do dispositivo. Ou seja, galera, aqui, de fato, nós encontramos erros nas alternativas B, C e D. Mas a A, na sua integralidade, ela está adequada, ok? Para a questão. Então, de fato, o gabarito é a letra A. E vamos agora para a questãozinha número 2, de 2020. O artigo 5º da Constituição Federal, de 1988, e perceberam, galera, só abrindo parênteses aqui rapidinho, que a gente trabalhou questõezinhas aqui de alternativas, ok? Que é uma das formas que você encontrará aí nos concursos públicos, e de questões de certo e errado, ok? Que é a peculiaridade de algumas bancas, principalmente do Sebrasp. Mas aqui nós estamos diante da Quadrix, que também adota o sistema certo e errado. Então, olha lá. O artigo 5º da Constituição Federal de 88 enumera 5 direitos fundamentais básicos, sendo os demais direitos presentes em seus incisos desdobramentos do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à igualdade, do direito à segurança e do direito à propriedade. Verdade, se vocês estão lembrados do nosso primeiro encontro que nós tivemos, nós vimos lá da inviolabilidade que o artigo 5º, o caput, nos traz, né? Da inviolabilidade do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à igualdade, do direito à segurança, do direito à propriedade. Discutimos cada um deles e lá eu falei para vocês, galera, que os incisos iriam ter um desdobramento, conforme até ele colocou aqui, ó, um desdobramento desses direitos ao longo dos 78 incisos, e foi isso que nós vimos. Verdade, verdade. Com relação a esse tema, julgue o item. Os direitos e as garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Isso está perfeitamente correto, galera. Nós vimos isso aqui no parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal. Ok? Nós vimos isso. Aliás, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Perdão, galera. Tá aqui em cima, aqui, ó. Parágrafo 2º. Nós vimos isso. E não é só dos tratados internacionais, são também do regime adotado pela Constituição, dos princípios adotados pela Constituição e de toda a Constituição Federal, não só aqui no caput, não só no artigo 5º como um todo. Ok? Então, de fato, galera, estamos diante de uma questão que está com o seu gabarito correto. Ok? Maravilha? Pessoal, então tá aí, galera. Chegamos ao final. Na integralidade do artigo 5º, resolvendo algumas questões recentíssimas, vendo todo o envolto dos dispositivos, dos 78 incisos,
do caput, dos 4 parágrafos e todas as alíneas, tudo que é importante, galera, tá aí, pessoal. Agora é só você resolver um caminhão de questões e o artigo 5º não será o seu problema. Ao contrário, será o seu aliado, galera, nas questões de concurso público. Até porque ele vai te ajudar, se você tiver que estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele vai te ajudar a entender a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em várias provas discursivas de redação, ele vai te cobrar também entendimentos que nós vimos aqui, galera. Ok? Outros ramos do direito levarão em conta os dispositivos que vimos aqui. Então tá aí, galera. Fico muito satisfeito de termos chegado até este momento aqui, que é um momento de vitória para nós, galera. Que é um momento aqui que você vai ver, que vai fundamentar, vai fazer parte da sua preparação para concursos públicos. Não há como se falar em preparar para concurso público que cobra direito, principalmente direito constitucional, e você não ter um aprofundamento no artigo 5º da Constituição Federal. Então você está de parabéns por ter chegado até aqui. Maravilha? Então tá aí, galera. E agora vamos partir para outros voos. Né? O artigo 5º é fundamental? É. Mas existem outros assuntos também que precisamos aí nos ater. Ok? Mas vamos comemorar muito essa nossa vitória aqui neste momento, galera. Fico muito feliz de você ter chegado aqui até este momento comigo. Perfeito? Galera, então um forte abraço. Foi um prazer enorme ter passado esse tempo aqui com vocês do artigo 5º da Constituição Federal. Inclusive pelo carinho, né, que devemos ter em relação a esse artigo, em relação à nossa gloriosa Constituição Federal. Pessoal, forte abraço. Fiquem todos com Deus e vamos para cima do nosso objetivo, que eu tenho certeza que a gente vai alcançá-lo. Forte abraço. Fiquem com Deus, galera. Até mais. Tchau, tchau.